E aí, pessoal, tudo bom? Vamos fazer agora um aulão aqui, focado aqui no concurso IBAMA, Administração na Veia. Meu nome é Rodrigo Alonso, se você não me conhece. Vamos dar uma debulhada aqui em muitas questões aqui da banca, questões aí do teu edital, tá? Então, é isso aí, cola em mim, sem enrolação, sem papo furado. Vamos comentar aqui um monte de questões de algum dos tópicos aqui principais. E é isso aí. Vem comigo. Vamos começar, né? Sem papo furado. Vou aqui começar aqui. Peraí. Pum, pum. Vou começar o primeiro tópico aqui. Introdução à administração para a galera que está começando aqui. Já pegar o jeito do negócio. Então é isso aí. Vamos comigo aqui. Vamos comentar a primeira questão aqui. Deixa eu jogar aqui para a tela. Vamos lá. Assinale a opção que indica a atividade inerente à função administrativa chamada de organização. Distribuição dos processos de trabalho em departamentos, definição da visão de futuro da instituição e dos valores a serem cumpridos pelos empregados, criação de sistemas de monitoramento dos prazos e da qualidade dos serviços prestados, realização de reuniões para orientação para execução de atividades, busca de engajamento e alcance de resultados e avaliação das metas alcançadas por cada departamento. Pessoal, vamos lá. Estamos falando aqui da função administrativa chamada de organização, né? Opa, peraí, pulou, cadê minha canetinha? Volta a canetinha, tá? Função administrativa chamada organização. Que diabo é isso? Então vamos lá. Um dos tópicos mais iniciais ali, quando a gente vai começar a estudar administração, são as funções administrativas ou o processo administrativo. Quais são essas funções? Planejamento, organização, direção e controle, chamado PODC, tá? A ideia, o basicão é o seguinte, olha, eu vou começar a administrar uma empresa ali ou uma organização pública, a primeira coisa que eu tenho que saber é onde eu vou chegar, né? Planejamento. Então eu vou planejar para quê? Para saber meus objetivos, metas, aonde eu quero chegar, né? Beleza. Para isso, ou seja, a partir do momento que eu já sei onde é que eu vou, onde é que eu quero chegar, eu preciso me organizar, né? O que é a organização? Eu vou estruturar aquela empresa, quais vão ser os departamentos, quem vai mandar em quem a gente chama de autoridade, hierarquia, né? Vários conceitos ali, quem vai tomar decisão, que vão estruturar aquela empresa ali para ela começar a funcionar. Depois disso, vem o que a gente chama de processo de direção. O que tem ali dentro? Motivação, liderança, comunicação. Eu preciso ter gente, comunicar, negociar, explicar o que eu preciso. Ou seja, eu preciso. É o que a gente digamos ali que seria o processo mais associado ali, é o que a gente chama de gestão de pessoas, né? Eu preciso me comunicar com as pessoas, preciso liderar, preciso motivar as pessoas para ter gente boa trabalhando comigo. Beleza? E por fim, é o que processo controle. O que é o processo controle? Não adianta eu ter um plano, eu quero chegar não sei aonde. Então, por exemplo, eu quero passar no meu concurso e eu não vou fazer um exercício até chegar lá. Só vou estudar teoria, não vou fazer exercício. O que está acontecendo ali? Cara, eu não sei se você está aprendendo, né? Ou seja, se eu não estou avaliando o teu comportamento, eu não sei se você está aprendendo, tá? Bom, beleza, já temos aquela visão geral aqui. O que é então o processo de administração? Departamentalização, estrutura da organização, centralização de centralização, quem toma a decisão, quem tem autoridade, divisão de tarefa, tudo isso tem a ver com organização. Então vamos aqui para a questão, vamos lá. Distribuição de processos de trabalho em departamentos. Opa, acho que aqui já tem a ver com o que a gente está procurando, né? Quem vai fazer o quê? Como os departamentos vão estar distribuídos, né? Então, beleza. A definição de visão de futuro. Isso aqui é o que? É planejamento, né? Onde eu quero chegar. Criação de sistema de monitoramento de prazo e qualidade. Isso aqui é controle. Realização de reuniões para execução de atividade, engajamento. Isso aqui é direção. E por fim aqui, letra E, avaliação de metas. Que se eu estou fazendo avaliação, isso é o quê? É controle, né? Controle. Gabarito é mesmo letra A, vamos para a próxima.
No processo administrativo, cabe à função de controle a comparação entre o desempenho efetivo e metas pré-estabelecidas. Cabe, gente? Cabe. Ou seja, o que é comparar o desempenho efetivo e a meta? É exatamente saber, olha, eu estou atingindo aquele objetivo que eu precisava? Assim, eu quero gabaritar a administração no IBAMA. Gabaritar, vamos lá, 90%, que já está belezinha para 90% no IBAMA. Se eu estou fazendo exercício e eu estou atingindo 70%, o que eu estou fazendo? Eu vou comparar, olha, eu tenho que chegar a 90%, mas só estou em 70% por enquanto. Isso é monitoramento, gente. É função controle, certo? Belezinha, show de bola. Gabarito aqui, questão certa. Vamos para a próxima aqui. No processo administrativo, a atribuição de autoridade de responsabilidade é tipicamente absorvida pela função de direção? Não. Direção tem a ver com o quê? Com motivação, com liderança, com comunicação. Na hora que eu vou atribuir autoridade e responsabilidade, eu estou fazendo o que? Eu estou organizando. Né? Então é função organização. Então o gabarito é questão errada. Vamos lá, vamos para mais uma. Planejamento, organização, direção e controle são considerados funções básicas e interdependentes da administração nas organizações modernas. Tá certo, gente, tá certo. Por que interdependente? Né? Porque uma depende da outra. Não adianta eu planejar muito bem se eu não organizar a empresa. Não adianta eu organizar se as empresas, ninguém está engajado, ninguém quer trabalhar ali, tá todo mundo cagando para a organização, né? Brincando aqui, mas falando sério. Ou seja, se eu não me comunico com as pessoas, ou seja, uma coisa precisa da outra, gente. Uma não funciona isolado, tá? As quatro tem que estar rodando ali, beleza, para a administração funcionar bem. Belezinha? Então, tá certa essa aqui? Tá certa. Tá? Vamos lá, mais uma. Decisões operacionais dão o suporte necessário às decisões estratégicas, provendo a ligação necessária entre o estratégico e o tático. Pessoal, questão aqui dos níveis da organização, né? Então vamos aqui rapidinho ver de que se trata. A gente tem 3 níveis na organização. O primeiro nível é o nível estratégico. É o nível da cúpula, né? É de quem manda ali, diretoria, secretários nacionais, no caso setor público, ministros e tal. Depois você tem o nível tático, nível que a gente costuma chamar de gerencial. E depois, por último, o nível operacional. É só a orelha seca. Eu falo orelha seca, o pessoal fica bravo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É o pessoal da atividade, do chão de fábrica ali, que está atendendo direto ao cliente. É o pessoal que vai, que está focado ali na execução da atividade, na execução da tarefa. Tá? Bom, vamos voltar aqui para o que a questão está falando. Está falando decisões operacionais dão o suporte necessário às decisões estratégicas. Pessoal, isso a gente poderia dizer que as decisões que eu tomo aqui embaixo estão tentando dar suporte à decisão estratégica? Até dá para falar, tá? Ou seja, é óbvio que eu vou fazer algo, digamos assim, lá embaixo que deve estar alinhado ao que o meu chefe quer que eu faça, às decisões estratégicas da empresa, né? Beleza, até aí deu ok. Dá para aceitar essa frase. O problema é a continuação aqui, provendo a ligação necessária entre o estratégico e o tático. É só você olhar essa pirâmide aqui, você vai ver que entre o estratégico e o tático não está o operacional, né? Ou seja, você não está ligando. Na verdade, aqui devia ser o seguinte: as decisões táticas dão o suporte necessário às decisões estratégicas, provendo a ligação necessária entre o estratégico e o operacional, né?
E aqui dá para falar, ou seja, o tático não está no meio do caminho entre o estratégico e o operacional, então ele pode fazer essa ligação. O operacional que faz lá embaixo, ele não vai fazer ligação entre o gerente e o diretor, né, gente? Não faz sentido. Então, por isso, gabarito, questão errada. Vamos para a próxima aqui. Denomina-se organização a função administrativa que envolve avaliação de desempenho e monitoramento. Aqui, gente, a gente já viu isso aqui. Na verdade, se a gente fala de avaliação, desempenho e monitoramento, a gente está falando de controle e não de organização. Um gabarito, questão errada. As tarefas de alocar recursos em estruturas organizacionais ou de designá-los a indivíduos correspondem à função da administração conhecida como direção. A gente já viu uma questão muito parecida, né? Alocar recurso em estruturas. Gente, isso aqui é organização, não é direção. É muito parecida com a questão lá atrás. Então isso aqui é organização. Pronto. Vamos para a próxima. Entre as atividades do processo administrativo, incluem-se o planejamento, a organização, a direção e o controle nos níveis estratégico, tático e operacional. Tá certo, gente? Ou seja, tem planejamento em todos os 3 níveis? Tem. Tem organização nos 3 níveis? Tem também. Então, todos esses 4 processos estão envolvidos em todos os níveis da organização. Tá certo. Mais uma aqui. O planejamento estratégico, um dos princípios da racionalidade administrativa, requer que seus executores tenham alto nível de habilidades técnicas. Pessoal, vamos lá. Questãozinha bem capciosa, tá? E é bom que a gente já viu aqui os níveis da organização, então já dá para a gente matar essa questão aqui. Se você vai lembrar, eu falei aqui que a gente tem nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, né? Bom, aqui a gente está falando no conceito das habilidades administrativas. Vem de um sujeito chamado Katz, tá? Não precisa lembrar dele, nominho dele não, só para você saber. E o que o Katz dizia? Que a gente tinha em cada nível desse aqui uma predominância de certas habilidades, tá? Então, aqui seriam as técnicas. No nível tático seriam as humanas. E no nível estratégico as conceituais. Qual é a ideia aqui do Katz? Tá? A ideia do Katz era o seguinte, olha, você começa a trabalhar na organização, você é contratado em geral para fazer uma atividade, fazer uma tarefa. Então, por exemplo, você vai contratado para fazer controle financeiro ali, analisar a planilha, montar uma planilha, criar um website, seja lá o que for que você vai trabalhar ali. Tá? Em geral, ninguém é contratado para ser presidente de empresa. Você é contratado para começar ali, analista disso, técnico daquilo. Você vai fazer uma atividade, você vai entrar no nível operacional. E para isso, qual é a principal habilidade que você precisa ter? Técnica. Você precisa saber fazer ali um orçamento, um organograma, um fluxograma. Isso que eu estou falando na administração, mas qualquer área é assim, né? Então, a habilidade que predomina é a técnica no nível operacional. Ah, Renan, quer dizer que ele não usa habilidade humana? Não, gente. Não é isso que o cara está falando. O que ele está falando é o seguinte: você pode usar e pode ser importante para você, mas não é essa a principal habilidade ali que você precisa naquele nível. Bom, beleza, subiu, virou gerente o sujeito, fez um trabalho bacana, foi promovido. Nesse nível tático gerencial aqui, aí vai predominar a habilidade humana. Por quê? Porque ali você tem chefe para negociar, um monte de subordinado. Normalmente ali você já negocia com o cliente, com o fornecedor. Então você precisa saber se comunicar, liderar, motivar. Então a habilidade humana é fundamental nesse nível.
Ah, Renan, mas o cara deixa de ter habilidade técnica. Não, gente, ele não desaprende, não. E eventualmente ele pode até usar aquela habilidade, mas não é a que predomina no nível dele. Pronto, chegou, subiu, virou Big Boss, chefão. Aí você vai ter uma predominância da habilidade conceitual. O que é habilidade conceitual? Que a gente poderia dizer como pensar difícil, pensar abstrato, né? Analisar grandes problemas, potencialidades da tua empresa no mercado, qual setor de atuação ali que você vai entrar ou não vai entrar. Ou seja, aqui é a mesma história. Ah, pode usar a habilidade técnica humana? Pode, mas o fundamental são as conceituais. Bom, beleza. Aí agora a gente volta aqui para a questão, que eu tenho certeza que agora você mata ela. Planejamento estratégico, princípio da racionalidade, blá blá blá, requer que seus executores tenham alto nível de habilidade técnica. Oh! Ah! O que acontece? Aí, o cara que não estudou, ele vai olhar isso e vai falar, rapaz, mas faz sentido. A administração faz de mapa. O cara, planejamento estratégico, é o princípio da racionalidade. O cara precisa ter habilidade técnica para fazer isso? Precisa, precisa. Não, a gente está falando de nível estratégico, meu. Planejamento estratégico, pensando ali em grandes temas, desafios. Qual é o principal habilidade necessária ali? É a conceitual, tá? Então, nível estratégico, habilidade conceitual, pronto. Matou a questão. Habilidade técnica, errou, errou. Então, gabarito questão errada, tá? Porque aqui não é a técnica é no nível operacional, tá? Show de bola, vamos para a próxima aqui. O controle, entendido como função administrativa, tem por objetivo monitorar e avaliar atividades, perpassando pelos níveis estratégico, tático e operacional da organização. Pessoal, como a gente viu, não só o controle, mas também o planejamento, organização, direção, passam todos por esses níveis. Você faz controle no nível tático, controle no nível operacional e controle no nível estratégico. Então, gabarito, questão certa. Show de bola. Vamos para mais uma aqui. O desempenho de qualquer papel gerencial, seja na alta administração, seja nas gerências intermediárias e operacional, depende de habilidades conceituais, humanas e técnicas. Sendo as habilidades técnicas aquelas requeridas, as mais requeridas daqueles que ocupam cargo de alto nível hierárquico. Pessoal, questão muito parecida com uma que a gente já viu agora atrás e está também errado. Ou seja, quanto mais você sobe, mais alto nível hierárquico, menos você precisa da habilidade técnica, né? Então, por isso, gabarito questão errada. Vamos mais uma aqui. Enquanto as atividades de planejamento e de organização lidam com os aspectos mais concretos do processo administrativo, a atividade de direção é mais abstrata, pois consiste em lidar diretamente com as pessoas, influenciando-as e motivando-as constantemente para o trabalho. Pessoal, o erro aqui é o seguinte: as atividades de planejamento e organização não são necessariamente lidam com aspectos mais concretos, né? Também tem vários aspectos abstratos, né? Por outro lado, também tem aspectos concretos nos problemas de liderança, né? E de motivação, né? Ou seja, as atividades de direção não tem só problema abstrato. Então tá errado aqui, gabarito, questão errada mesmo. Próxima. Controlar implica reunir e coordenar os recursos humanos, financeiros e de informação para que os objetivos organizacionais sejam cumpridos. Pessoal, aqui controlar, se eu vou ter que reunir e coordenar os recursos humanos, financeiros e de informação, isso não é o controle, né? Se eu vou ter que reunir, ou seja, quem é que vai reunir e coordenar, ou seja, atribuir recurso para um lado, para outro, isso daqui é o processo de organização e não de controle, tá? Então aqui é organização, por isso o gabarito questão errada. Vamos aqui mais uma. Quanto maior
o nível hierárquico ocupado pelo gerente nas organizações, maior deve ser a sua habilidade técnica para lidar com os problemas do dia a dia e para o processo de tomada de decisão. Então, como é que essa questão aqui é recorrente, né? Recorrente isso aqui. Opa, pulou aqui. Então, tá errado, né, gente? Isso aqui tá errado, né? Quanto maior for o nível hierárquico, maior deve ser a sua habilidade conceitual, né? Então, gabarito questão errada. Vamos aqui, mais uma. O processo administrativo, que consiste em planejamento, organização, direção e controle, está em constante evolução e contínuo. Não tem começo e fim definido. Sim, gente, é isso aí. Ou seja, isso é um processo cíclico que está sempre interagindo. Ou seja, eu planejo, depois eu organizo, depois eu faço direção, controlo e vou planejar de novo. E isso começa o ciclo de novo, né? Então, gabarito, questão certa. E é isso aí. Terminou esse blocozinho aqui. Vamos dar uma olhada nas questões de motivação, né? Vou tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta, para não complicar aqui. Meio sem voz, mas é isso aí. Vamos dar uma olhada agora em outro tópico aqui, que são as questões de motivação. Vamos lá. A motivação manifestada pelo líder de uma equipe é atributo suficiente para que a equipe alcance resultados de maneira satisfatória ou até mesmo consiga superar o resultado esperado. Pessoal, questãozinha aqui, mais uma para pegar o aluno desavisado. Por quê? Porque aquela história que eu sempre falo nas minhas aulas, gente. Motivar. O cara tá motivado, é bom? É claro que é. Se não fosse, a gente não tá estudando esse treco, né? Então, assim, você estar motivado significa que, em geral, o teu rendimento vai ser melhor que quando você não estiver motivado. Show de bola. Agora, eu estar motivado é condição suficiente de eu ter um bom resultado? Não. Eu tô motivadão. Pô, vou entrar lá, vou jogar pelo Flamengo, pelo Corinthians, né? E eu vou arrebentar? Não, cara, não vou arrebentar, porque além da motivação, eu tenho que ter habilidade, tenho que ter outros elementos ali para eu ter resultado. Então, assim, não basta eu estar motivado, né? Então, vamos lá, quais são os elementos ali para eu ter desempenho bom, né? Eu tenho que ter motivação, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter oportunidade para eu ter resultado ou desempenho. Ah, Renan, como assim oportunidade? Olha, imagina o mesmo exemplo que eu falei agora do time de futebol. Eu tô motivadão, eu sei jogar bola, sou craque, mas o técnico me bota no banco e não me bota para jogar. Eu vou jogar bem? Não vou jogar bem. No setor público, numa empresa, o que seria eu não ter oportunidade? Eu estou motivado, eu sei fazer o trabalho, mas eu não tenho recurso, não tenho equipe. Eu tenho uma regra dizendo que eu não posso fazer aquele trabalho. Ou seja, eu não tenho suporte da organização. Aqui a oportunidade seria muito em relação a suporte. Eu não tenho como fazer um bom trabalho dentro daquelas condições ali de trabalho. É isso, tá? Então, voltando aqui para a questão, não basta, ou seja, não é atributo suficiente, né, eu estar motivado, por isso o gabarito é a questão errada. Vamos mais uma aqui. Segundo determinada teoria motivacional, o esforço da pessoa depende do resultado que ela quer alcançar. Ou seja, as pessoas se esforçam para alcançar resultados que elas consideram importantes para si. Essa é a perspectiva da teoria, né? Qual é a perspectiva da teoria? Da expectativa, da equidade, das necessidades, da frustração ou dos dois fatores. Pessoal, são várias teorias aqui de motivação, mas
essa ideia de que o esforço depende... Opa, estou aqui, volta para mim. Que o esforço depende do resultado que ela quer alcançar. Ou seja, eu só vou buscar ali ter um resultado se aquela recompensa me agradar, se eu desejar aquela recompensa. Isso está alinhado ao que a gente chama da teoria da expectativa, do Victor Vroom. Tá? A teoria da equidade, a teoria da justiça, né? De que você, em geral, vai estar motivado desde que você entregue ele seja adequado ao que você recebe, né? E aí vem da hierarquia das necessidades da pirâmide de Maslow, dos dois fatores, não tem nada a ver com a próxima. Segundo a teoria da expectativa, a motivação do indivíduo está condicionada à percepção de que seu esforço para a realização de tarefas será reconhecido na avaliação de seu desempenho e de que o resultado dessa avaliação levará a uma recompensa que o atenderá em alguma necessidade ou interesse. É o famoso UVEI, né? Valência, instrumentalidade e expectativa. A ideia basicamente dessa teoria é essa. Olha, aquela recompensa me interessa. Para eu conseguir essa recompensa, eu preciso atingir uma meta que depende do meu trabalho, né? E eu acredito que eu consigo fazer aquele trabalho bem feito. Então, é isso aí, gabarito, questão certa. Vamos para a próxima. De acordo com a teoria dos dois fatores, para motivar um grupo de empregados que se encontrem desmotivados, a organização deverá, além de promover melhorias no ambiente físico, nos relacionamentos interpessoais e nas condições de trabalho, fornecer-lhes reajustes salariais e objetivos. Negativo. O que é a teoria dos dois fatores, gente? É também chamada de teoria bifatorial, de um sujeito chamado Herzberg. A ideia do Herzberg, gente, por que dois fatores? Porque ele diz que existem os fatores que motivam e os fatores que não motivam, que ele chama de higiênicos. Tá? A ideia é basicamente o seguinte: o que motiva para ele? É o conteúdo do trabalho. É você fazer algo que você acha importante, que você acha interessante, que você está aprendendo, que gera um impacto legal para as pessoas. Isso para o Herzberg é o que motiva. E o que não motiva? O que não motiva para ele é o que ele chama de contexto do trabalho. O que é o contexto do trabalho? Exatamente o que a questão está falando aqui. Salário, benefício, ambiente de trabalho, estrutura física da empresa. Basicamente o que ele diz é o seguinte: olha, você ganhar um salário legal, você ter boas relações de trabalho, são coisas que não vão te deixar insatisfeito. Né? Porque assim, você vai ficar, beleza, acho bacana ter um bom salário, pessoas bacanas trabalhando do meu lado, mas não é porque elas existem que você vai ficar motivado. Né? Ou seja, é muito comum no setor público você ver isso. O cara que está ganhando já um dinheiro legal e ele está desmotivado ali. Porque depois de um tempo aquela grana, você internaliza aquilo ali. Você acha que aquilo ali é a coisa mais normal do mundo. Eu estudei para isso, beleza, papipi, popó, e aquilo não te motiva mais. Né? Então, o que você precisa ficar esperto é porque essa teoria cai muito e ela é contrassenso, que a gente chama, né? Ou seja, o aluno bota assim, pô, se o cara vai ter reajuste salarial, ele vai ficar motivado. Não vai de acordo com essa teoria. Né? Então volta para mim aqui. O gabarito aqui é questão errada. Por quê? Porque esses reajustes salariais e benefícios são os fatores que a gente chama de higiênicos. Tá? Questão errada. A próxima. A motivação é um processo coletivo que envolve a intensidade, a direção e a persistência dos esforços da equipe de trabalho para o alcance de metas. Pessoal, motivação não é um processo coletivo, é um processo individual. Ou seja, o que me motiva não motiva você e vice-versa, né? Ou não motiva necessariamente você. Portanto, o gabarito aqui, questão errada. Segundo Frederick Herzberg, olha o nosso amigo Herzberg, um dos teóricos das teorias motivacionais, há dois fatores que explicam o comportamento das pessoas, os higiênicos e os motivacionais. Bem tranquila essa questão, né?
São exatamente os dois fatores, tá certo? Questão certinha. Próximo. A expectativa do indivíduo sobre sua habilidade em desempenhar uma tarefa com sucesso é uma importante fonte de motivação no trabalho. Pessoal, tá certo essa aqui. Tem até mais de uma teoria que essa expectativa de você conseguir desempenhar uma tarefa bem feita é uma fonte de motivação. Por exemplo, a teoria da expectativa é uma delas, né? Então, o gabarito é a questão certa. Vamos para a próxima. Promover a motivação de indivíduos significa proporcionar a satisfação de suas necessidades. Em termos hierárquicos, necessidades de estima são prioritárias em relação às necessidades sociais, por exemplo. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é questão da pirâmide de Maslow. Vamos botar aqui a pirâmidezinha. Ver como é que a gente mata essa questão. O que o Maslow falou, basicamente, é que você tem 5 níveis ali das necessidades humanas, desde as fisiológicas, depois as de segurança, as sociais, as de estima, ou de autoestima, né? E autorrealização. Então, basicamente, o que o Maslow estava dizendo é o seguinte, olha, se você está morrendo de fome, por exemplo, se você está passando fome, seria uma necessidade fisiológica, você não vai estar preocupado ali com fazer amizade, com outras necessidades. Aquilo é o foco da tua atenção, tá? A partir do momento que você saciou essas necessidades fisiológicas, fome, bebida, ou seja, sobrevivência, aí a tua preocupação passa a ser do nível seguinte, que seria o de segurança. Mas saciou de segurança, vai para social, ter amigos, bons relacionamentos e por aí vai. Saciou as sociais, aí ativaria as de estima, né? Ter reconhecimento, status, essas coisas. Por fim, a última seria a autorrealização, que é essa ideia de você estar aprendendo, se desenvolvendo, né? E ele dizia ainda que essa última a gente nunca consegue saciar por inteiro, tá? Agora vamos para a questão, para ver como é que a gente mata ela, né? Ou seja, em termos hierárquicos, necessidades de estima são prioritárias em relação às necessidades sociais. Gente, as de estima, elas estão depois das sociais, não estão? Primeiro eu preciso saciar a necessidade social para depois ativar a de estima. Então não é prioritária, né? Então o gabarito é questão errada. Erradinha essa aqui. Vamos para a próxima. Reconhecimento, responsabilidade e desenvolvimento profissional são fatores motivacionais que elevam a qualidade de vida no trabalho. Pessoal, a questão está certa, né? Ou seja, reconhecimento, responsabilidade e desenvolvimento são fatores motivacionais, né? Então, gabarito, questão certa. Vamos para mais uma aqui. Tornar as tarefas mais desafiadoras é uma forma de motivar pessoas e de desenvolver nelas o sentimento de que as atividades estão ficando mais enriquecedoras. Pessoal, tá certo, ou seja, a ideia de tornar a tarefa mais desafiadora vai fazer com que você sinta que você está progredindo, aprendendo, fazendo algo mais importante, né? Isso vai tornar aquela tarefa mais motivadora, né? Então, gabarito, questão certa. Próximo. A motivação depende do esforço despendido pelo empregado para atingir um resultado e do valor atribuído por ele a esse resultado. Essa premissa se refere à teoria motivacional denominada teoria da expectativa, tá? Ou seja, do Victor Vroom lá, a ideia de que o valor atribuído, que a gente chama de valência, né, é fundamental. O que significa a valência? Olha, se a empresa me promete, por exemplo, uma viagem
para a França, se eu atingir uma meta e eu detesto viajar, aquela oferta ali vai me motivar? Não vai, né? Ou seja, a valência é isso, olha, eu dou valor para aquela recompensa ali, se eu dou valor, beleza, se eu não dou valor, cara, não tô nem aí, né? Então, vamos para a próxima aqui, próxima questão. É recomendável instituir programas motivacionais padronizados e permanentes nas organizações para estimular a motivação negativo. Lembra que a gente falou agora há pouco que a motivação é um fenômeno individual? O que me motiva pode não te motivar e vice-versa. Então, se eu tiver um programa padronizado, igual para todo mundo, isso é o ideal? Não, não é o ideal, né? Gabarito, questão errada. Vamos lá, mais uma. A equidade interna e externa é importante fator de motivação dos empregados de uma organização. Tá certo, gente. A teoria da equidade, ela diz o seguinte, que para o sujeito estar motivado, ele precisa acreditar que o que ele entrega está adequado com o que ele recebe. Se eu estou entregando se eu estou entendendo que eu entrego demais para a organização e ela me paga pouco, digamos assim, e aí não é só dinheiro, né? Se ela me entrega pouco em atenção, em valorização, até pode ser salário, em outros aspectos, eu vou ficar desmotivado. A mesma coisa acontece com pessoas que trabalham do meu lado ou até profissionais do mesmo perfil que o meu que estão em outras organizações. Então, se eu estou fazendo ali o mesmo trabalho que o Joãozinho ganha o dobro do que eu vou ficar desmotivado. Tipo, porra, tô trabalhando pra caramba aqui, o Joãozinho faz a mesma coisa que eu ganho o dobro, por quê? Né? Então, isso é que é essa ideia da teoria da equidade. Então, por isso, o gabarito é a questão certa. Mais uma. Segundo a teoria dos motivos de McClellan, aspirar a realizar metas elevadas, procurar relações interpessoais fortes e buscar a aprovação dos outros são características das pessoas que demonstram que a motivação está baseada em motivos de sucesso. Pessoal, a teoria do McClellan, muito pessoal chama do rap do McClellan, né? Rap por quê? Porque são 3 fatores, né? Realização, né? Então, realização, afiliação e o poder. A ideia basicamente é o sujeito que tem uma predominância de necessidade de afiliação, ele gosta de ter amizades, relacionamentos bons. Necessidade de poder, meio óbvio, né? Controlar a vida dos outros, influenciar, tomar decisões. E por fim, a de realização, o cara que gosta de fazer um trabalho bem feito, de fazer uma meta difícil, né? E aí a gente vai para a questão aqui, ele fala realizar metas elevadas, relações interpessoais fortes e buscar a aprovação dos outros. Aqui ele está falando, gente, o que é motivo de sucesso? Motivo de realização, né? Aqui, a primeira é de realização, sim. Agora, buscar a aprovação dos outros e relações fortes é a afiliação, não é? Então, o gabarito é questão errada. Show de bola. Vamos lá para a próxima. De acordo com a teoria dos 2 fatores, postulada por Herzberg, os fatores higiênicos estarão presentes na organização se as pessoas perceberem serem satisfatórias suas relações com os chefes imediatos e com os colegas de trabalho e serem adequadas às condições de trabalho. Pessoal, tá certo, né? Ou seja, de acordo com a teoria do Herzberg, os fatores higiênicos são aqueles que não motivam. Isso tem relação com esse relacionamento com o chefe, condição de trabalho boa? Sim, são os fatores higiênicos, aqueles do ambiente. Então tá certo. Caso se busque motivar um colaborador que tenha alta necessidade de realização nos termos propostos pela teoria das necessidades adquiridas, deve-se considerar que pessoas com essa característica preferem trabalhar sozinhas. Pessoal, vamos lá. Alta necessidade de realização é aquele sujeito que gosta de atingir um resultado
desafiador, gosta de metas difíceis e tal. Esse pessoal, em geral, prefere trabalhar sozinho? Sim, é uma das características desse pessoal com a necessidade alta de realização, por isso o gabarito é a questão certa. Próxima. A escassez de recursos no setor público tende a conferir importância ao papel do líder na motivação do servidor. Pessoal, essa questão aqui está certa, muita gente reclamou, mas é verdade, né? Ou seja, a escassez de recursos no serviço público, no setor público, ela faz o quê? O chefe, em geral, não tem como te dar aumento, não tem como te promover, ele não tem, muitas vezes, como te dar condições de trabalho melhores. Então, esse papel motivacional é fundamental, né? Se você não motiva o teu servidor, é mais difícil motivar no setor público que no setor privado. Tá certo isso aqui. Então, o gabarito, questão certa. É isso aí. Próximo. Os indivíduos com elevada autoeficácia prescindem da participação em programas de treinamento e desenvolvimento. Pessoal, a teoria da autoeficácia basicamente é o seguinte, que você acreditar que você vai atingir um objetivo é por si só um fator motivador. Isso não tem nada a ver com o cara não participar de programa de treinamento. Tá? Então, isso aqui, prescindem, significa que você não precisa treinar. Não tem nada a ver, isso aqui está errado. Né? Gabarito, questão errada. Vamos para a próxima. De acordo com a teoria motivacional do estabelecimento de objetivos, pessoas orientadas por gestores que adotam estilos mais participativos de liderança e de gestão apresentam um melhor desempenho profissional, já que elas trabalham com objetivos claros, específicos e desafiadores e recebem feedback gerenciais. Pessoal, sim, tá certo, né? Questão interessante, ou seja, o que é a teoria do estabelecimento de objetivos? Aquela que me diz que eu estabelecer objetivos, eu ter objetivos estabelecidos, faz com que eu fique mais motivado, tá? Então, gabarito, questão belezinha, volta para mim aqui. Vamos começar aqui outro bloco de questões. Só tomar mais uma aguinha aqui. Estamos rumando aqui para já mais de 40 minutos. Vamos trabalhar mais um bloco de questões aqui, bloco de liderança. Outro tópico, ó. Chuchu beleza, para a gente cair dentro aqui desses tópicos do edital. Então vamos cair dentro de uma questão aqui. Vamos lá. O gestor de um órgão público exerce sua liderança sobre a equipe por meio de ações de reconhecimento público dos trabalhos realizados pelos servidores, trocas de favores pessoais e premiações. Nessa situação hipotética, o tipo de poder exercido por esse líder se dá mediante a recompensa, coerção, competência, informação e delegação. Vamos lá. Uma questão que fala dos tipos de poder, né? O tipo de poder. Quais são os tipos de poder? Tem o poder coercitivo. Tem o poder de recompensa. Tem o poder legítimo ou legal. Tem o poder de referência ou referente, né? Muita gente chama de poder carismático. E ainda o poder de competência. Que muita gente chama de conhecimento também. Quais são esses poderes? Vamos lá. Poder coercitivo. Meu amigo, se eu posso te dar uma paulada, te botar preso, te demitir, eu tenho poder coercitivo. Eu, fulano, se você não fizer, eu vou te mandar embora. Isso não é um tipo de poder? É um tipo de poder, é o poder coercitivo, o poder da paulada. Se você não fizer isso, eu vou te dar uma sapecada aqui, tu vai morrer, tu vai ser demitido, tu vai tomar uma suspensão, seja lá o que for. Tá? É o poder coercitivo. O poder de recompensa é o poder ao contrário. Né? Olha, se você fizer isso, eu vou te dar R$1 milhão aqui. Se eu fizer isso, eu vou te promover. Se fizer isso, seja lá o que for. Tá?
Eu vou te dar alguma coisa ali, algo bacana para você. Também é um poder, não é? Se eu posso fazer isso com uma pessoa, poder. Tem uma chance grande dela obedecer o que eu estou pedindo para ela fazer. Beleza. Poder de recompensa. Poder legítimo ou poder legal é o poder do chefe. Se eu sou o teu superior e eu falo, fulano, eu preciso que você faça essa atividade agora. Se aquilo não foi legal, não for algo errado, você vai ter que fazer o que eu estou te mandando. Eu sou o teu chefe, não é isso? Então, beleza, esse é o poder legal. Poder referente ou de referência ou poder carismático é aquele poder da pessoa que te segue porque ela te admira, porque ela gosta de você, acha você um cara bacana demais e tal, gosta da tua visão de mundo. Então, é o poder do carisma, né? Poder de referência. E o poder de competência e de conhecimento, gente, é aquele poder que a pessoa tem quando ela domina um tema, aquele, por exemplo, o médico. Você chega, tá doente, vai no médico, você nem conhece o cara, mas o cara tá lá de jaleco branco, estudou aquele assunto, fala, fulano, você tem que tomar um remédio tal. Em geral, você vai tomar um remédio, não vai? Por quê? Porque você vê naquela outra pessoa um conhecimento sobre um assunto que você não tem. A mesma coisa isso acontece com advogado, com engenheiro, com várias profissões. Ou seja, você contratou um arquiteto para tua casa, o cara vira para você e fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Em geral, você vai fazer o que ele está te dizendo para fazer. Né? Então, beleza, esse é o poder do conhecimento ou da competência. Vamos voltar aqui para a questão para a gente matar ela. O que ele está falando aqui? Exerce sua liderança por meio de ações de reconhecimento público dos trabalhos realizados pelos servidores, troca de favores pessoais e premiações. Gente, premiações aqui mata a questão principalmente, né? É o poder de recompensa. Não é na porrada, né? Não é o coercitivo, não é o poder de competência também, não está falando nada aqui que ele domina o assunto. E é isso aí. O resto não faz sentido. Show de bola, gabarito letra A mesmo, vamos para a próxima. O gerenciamento consiste em monitorar, supervisionar e controlar pessoas e suas atividades, ao passo que a liderança transmite a visão empresarial e promove inspiração aos empregados, fazendo as organizações funcionarem de maneira mais fluida para alcance da estratégia organizacional. Pessoal, o que é a liderança? Né? Liderança, gente, é capacidade de influenciar pessoas em direção a objetivos. Né? Então, tá certo, né? Então, show de bola aqui, gabarito, questão certa. Vamos para a próxima. A liderança orientada para a tarefa ou produção. Uma das teorias comportamentais caracteriza-se pelas ações do líder com a atenção voltada para a equipe, orientação ao seu subordinado, criação de um clima agradável e participação da equipe em tomadas de decisões. Pessoal, tem algumas teorias que fazem essa divisão, né? Liderança orientada para a tarefa e a liderança orientada para... Deixa eu apagar aqui. Ficou bonito. Pessoa. Ou relacionamento. Ora, o que a questão está falando aqui é a liderança orientada para pessoas, ou seja, voltada para a equipe, orientação ao seu subordinado, clima agradável, participação da equipe na tomada de decisão. Isso é a liderança voltada para pessoas. A liderança tarefa não tem nada disso, gente. Está preocupado com meta, com resultado, com produção, com controle. Então, aqui, gabarito, questão errada. Mais uma. De acordo com a teoria dos traços, determinadas qualidades e características pessoais presentes em um indivíduo são indicativos de que ele poderá ou não vir a ser um líder, mas não determinam se ele necessariamente será bem sucedido na liderança. Tá certo, gente? Teoria dos traços é aquela teoria tradicional e basicamente diz o seguinte, olha, você tem que identificar ali certas qualidades, características que um bom líder tem, deveria ter, né? Ou seja, seria liderança potencial e ele teria uma maior chance de ser líder. Isso significa que ele necessariamente vai ser bem sucedido? Não.
acho que ele teria maior chance, né, de ser um bom líder. Então, gabarito questão certa. Próximo. Entre os fatores que levam à liderança situacional, encontram-se as diversas circunstâncias relacionadas ao líder, conhecimentos, valores e experiência, aos funcionários, capacidade e desejo de assumir responsabilidades e de identificar e resolver problemas, natureza da tarefa a ser desenvolvida e pressão para a sua conclusão, para a conclusão. E a organização, o clima organizacional, por exemplo. Pessoal, tá falando aqui liderança situacional, né? Liderança situacional defende que o líder se adapte à situação, né? Por isso que é situacional. Então, obviamente, o estilo vai levar em consideração a sua personalidade, né? A situação que os funcionários se encontram, o momento da organização. Tá certo, né? Ou seja, na hora que você está pensando em liderança situacional, você tem que ter uma análise da situação, né? De qual é a maturidade ali dos funcionários e coisas do tipo, né? Então, gabarito questão certa. Mais uma. A emergência do líder no ambiente organizacional não se vincula às qualidades pessoais, mas ao seu ajustamento às normas ali constituídas ao longo do tempo, razão por que os treinamentos de liderança são ineficazes. Pessoal, negativo. Essa visão de que você não consegue treinar alguém para ser líder é uma visão muito tradicional, antiga, que a gente não acredita mais que seja real. Ou seja, a ideia atual hoje é de que o líder pode ser treinado, pode ser desenvolvido. Tá? Então, não vai por essa não, que não é por aí. Tá? Então, o líder ele pode ser treinado, pode ser desenvolvido, então o gabarito é questão errada. Volta para mim aqui, quer dizer, volta para a tela. Os treinamentos de liderança são ineficazes, negativo, que gabarito questão errada, porque o líder não nasce pronto, né? Então vamos lá, pode desenvolver os aspectos como oratória, confiança e por aí vai, né? Show! Estilo de liderança de abordagem conhecida por grade gerencial ou rede administrativa leva em consideração a produção e o interesse por pessoas. Tá certo, gente. O que é a grade gerencial? A grade gerencial ela fala exatamente aqui, o foco nas pessoas, foco na tarefa. E aí você teria que aquelas 9 posições, né? O ideal é você ter um foco tanto na tarefa ou na produção, né? Quanto nas pessoas. Por isso o gabarito é a questão certa. Show, vamos para a próxima. Entre os estilos de liderança, o democrático é, em regra, o mais eficaz para instituições públicas alcançarem melhores resultados operacionais e maior qualidade de atendimento. Pessoal, a questão aqui tem alguns problemas. Qual é? Essa questão aqui trata daqueles estilos de liderança do Lewin. São 3, basicamente. Autocrático, democrático e liberal. Quando o Lewin foi fazer o estudo dessa teoria, a ideia do Lewin era de que ele teria, de que o estilo democrático ganharia, né? Até porque o estilo democrático, ele, digamos assim, ele soa melhor, né? Você pensar ali de envolver equipe, de equipe participar da tomada de decisão e por aí vai. Só que na hora que você vai para a prática, você vê que tem situações onde o estilo autocrático funciona melhor. Renan, que situações? Por exemplo, quando você não tem muito tempo. Não dá tempo de envolver aquela equipe. Eu sempre conto aquela situação, por exemplo, do exército. Imagina você estar ali, um pelotão subindo ali o morro sendo atacado pelo inimigo e o tenente, sei lá. E aí, pessoal, vamos nos reunir aqui, vamos ver o que é melhor, se a gente sobe por aqui, sobe por ali. Não dá para funcionar. Como é que funciona? Alguém decide, os outros vão seguindo. Então existem situações, ou por causa de tempo, ou por falta de capacitação da equipe, que não dá para envolver a galera. Não tem como, não funciona muito bem, tá? E uma das descobertas do Lewin foi exatamente essa, que não tem estilo melhor. Depende da situação, tá? Então, voltando aqui para a minha tela,
não tem essa de estilo democrático ser em regra o mais eficaz, tá? Não tem estilo ideal, nem no setor público, nem no setor privado, por isso o gabarito é questão errada. Vamos mais uma aqui. Abordagens teóricas de liderança que se baseiam em traços de personalidade tem a ver com a característica da personalidade dos liderados que podem ser usadas para melhorar o clima organizacional. Pessoal, a questão aqui é muito da capciosa. Se o cara bater o olho aqui rapidamente, ele perde a questão. Por quê? A abordagem dos traços, ela tem a ver com a característica de personalidade, sim, mas não dos liderados. É dos líderes. Então, só por isso aqui, a questão está errada. Questão errada. Vamos mais uma aqui. Líderes liberais são aqueles que adotam postura consultiva, compartilhando com suas equipes a tomada de decisão. Pessoal, também está errado, porque o líder liberal é aquele que delega. Ele fica numa posição de consultor. Ele não está ali, diga assim, compartilhando com a equipe a tomar decisão. Ele passa a tomar decisão para a equipe. Ela que toca lá e qualquer coisa, se precisar de mim, eu tô aqui, tá? Então, gabarito aqui. E qual seria, então, esse líder que faz isso? É o líder democrático. Gabarito, questão errada. Mais uma, vamos lá. Em uma delegacia de polícia, Aldo, delegado titular, sempre estimula sua equipe para o exercício do melhor trabalho. E ela, em contrapartida, o respeita e o considera uma pessoa justa, de caráter admirável, com grandes qualidades éticas. Paulo, agente de polícia na mesma delegacia, procura sempre cumprir com suas obrigações, e isso requer que muitas vezes assuma o controle de equipes, assuma o comando de equipes compostas por outros agentes de polícia, os quais, apesar de seguirem suas orientações, por vê-lo como um servidor com grande conhecimento acerca do serviço, não possuem grande admiração por ele. E aí vai perguntar quem tem ali que tipo de poder, né? Aí fala, Aldo tem o poder de competência e referência e por aí vai, né? Vamos voltar aqui para a questão para ver o seguinte. Aldo é o delegado, chefe, né? É o chefe. Então o primeiro poder logo que a gente vê é o que? É o legal. Né? Poder legítimo. Além disso, fala muito bem do cara. A equipe respeita ele, considera uma pessoa justa, né? Ele é isso, ele é aquilo, né? Então ele tem o poder também de referência. Ou que a gente chama de poder carismático. E o outro ali, né, o Paulo. O Paulo, agente de polícia na mesma delegacia, ele é o chefe? Não, não é o chefe. Ele não tem o poder legal. Procura cumprir, bababá. Às vezes ele assume o comando da equipe, que apesar de seguir suas orientações, vê-lo como servidor de grande conhecimento, mas não tem grande admiração. O Paulo é um mala, né? A verdade é essa. Então, qual o poder que ele tem, gente? Ele não tem o poder legal ou legítimo, não tem o poder de referência, ele tem o poder de conhecimento ou de competência, tá? E aí a gente vê aqui qual é o nosso gabarito. O gabarito não é aqui ele não fala que o Aldo tem poder de competência, muito menos de referência sim, né? Paulo apresenta poder de coerção, não tem poder de coerção, nem de referência. Paulo apresenta poder de coerção, também não tem. De competência sim. Aldo apresenta poder de recompensa, não fala nada disso aqui, nem de competência. E aí fala, o Aldo tem o poder legítimo e de referência. Agora sim, é esse o nosso gabarito. Show de bola. Vamos para a próxima. A liderança exercida em função do poder legitimado é identificada pelos conhecimentos e pela capacidade técnica. Não, gente. O que é o poder legitimado? É o poder legítimo, poder legal. É identificado porque o cara é o chefe. Ele é o superior hierárquico. Não tem nada a ver com conhecimento, capacidade. É simplesmente porque ele é o superior imediato. Tá?
Vamos para a próxima. De acordo com a literatura pertinente, uma das dimensões da liderança transacional. Pessoal, liderança transacional é a liderança da transação, do toma lá da cá, né? Ao contrário do que seria a liderança transformacional, onde o sujeito abstraria ali das recompensas financeiras e tal. O cara vai fazer um trabalho excepcional porque acredita na tua visão de mundo. Mas a transacional, que é o que a questão está pedindo aqui, é o do toma lá da cá, né? Se eu atingir uma meta que eu preciso que você atinja, eu te dou uma grana. E a recompensa contingente é logo o gabarito. O que é recompensa contingente? Desde que você faça tal coisa, eu te dou uma recompensa. É isso. O resto, tudo tem a ver com a transformacional. Motivação inspiracional, estimulação intelectual, consideração individualizada e por aí vai. Não tem nada a ver com transacional, é transformacional. Próximo. A liderança nas organizações, sinônimo de administração, já está errado aqui, gente. Liderança não é sinônimo de administração. A administração tem liderança? Tem. É um dos seus tópicos, um dos seus elementos, mas não é sinônimo, tá? Ou seja, não é a mesma coisa. Vamos lá, por isso, gabarito, questão errada. Atualmente, a liderança contribui para o desempenho eficaz da equipe, ampara-se em características ou qualidades pessoais como carisma, propósito e realização, o que leva as pessoas a perceberem a influência do líder em situações de maior ou menor estabilidade. O pessoal está errado aqui, por quê? Porque qual é a teoria que se ampara ali em características ou qualidades pessoais? É a teoria dos traços. Ela não é, hoje em dia, uma teoria que é aceita. Atualmente, essa teoria está totalmente desacreditada. Então, por isso, o gabarito é a questão errada. Segundo a abordagem dos traços e competências de liderança, a presença de comportamentos orientados ao trabalho e ao relacionamento interpessoal no modo de agir do líder favorece eficazmente o alcance dos resultados de equipes e organizações. Pessoal, a abordagem dos traços não tem essa bifurcação, esses dois fatores, ou seja, comportamento orientado ao trabalho e ao relacionamento. É uma teoria antiga, né? Então não é por aí, então isso aqui está errado. Próxima. Qualquer indivíduo tem potencial para exercer a liderança e para utilizar todos os seus estilos quando for conveniente, pois não existe um único estilo de liderança a ser adotado permanentemente nas organizações. Pessoal, está perfeita essa aqui. Ou seja, qualquer pessoa tem potencial para exercer liderança desde que desenvolva isso, claro, né? Porque não tem estilo único que deve ser sempre feito. Questão perfeita, acabar de questão certa. Mais uma. As teorias de liderança que defendiam uma abordagem situacional, flexível e rapidamente adaptável às constantes mudanças nas organizações, evoluíram para uma abordagem que descreve traços e características pessoais necessários aos líderes eficazes, bem como ações que eles devem realizar. Pessoal, é o contrário, né? As teorias dos traços é que evoluíram para essas teorias situacionais. Né? Então a questão inverteu aqui, por isso o gabarito é a questão errada. E é isso aí. Pessoal, finalizando aqui, deixa eu voltar para mim. Eu espero que você tenha curtido essa batelada de questões aí. Vamos junto pro concurso do IBAMA. Deixa eu voltar aqui para você ver minhas redes sociais. Se quiser me seguir, estou lá. Instagram, Prof. Rodrigo Renó. Estou no YouTube também, né? Canal do Rodrigo Renó. Muito conteúdo toda hora postando lá para vocês. E estou até no Telegram aqui. Tá aqui o link na tela. Ou só jogar lá, Administração com Renó, que você me acha. Beijão para as meninas, um abraço para os homens e vamos junto, galera. Valeu, vamos matar a pau essa banca aí.
para vocês conquistarem o objetivo de vocês. Falou, pessoal, tudo de bom e vamos que vamos.